ver essa da Yara aí que você mandou, a primeira questão. O que ele fala? Na figura abaixo notamos uma esfera de peso 20 newtons. Então vou anotar, tá? Ele deu o peso 20 newtons. O peso aqui, ó. Ó o peso aqui, ó. Coloquei com a seta. Então ele deu o peso igual a 20 newtons, que está apoiado, uma esfera que está apoiada numa superfície horizontal lisa, presa por uma corda ideal e solicitada por uma força F igual a 10 newtons. Então também ele deu a força, eu vou anotar. Força igual a 10 newtons. Determina a intensidade em newton, é newton isso aqui, da força de reação normal, tá? Então o que acontece? Ele quer a força normal, ó. Ele quer a N. Qual é a N? Não sei, vou descobrir. Da superfície, ele quer, ó, determina a intensidade em newtons da força de reação normal da superfície horizontal sobre a esfera. O que acontece? A gente tem uma superfície aqui assim, ó. Qualquer objeto que se colocar aqui, ó, vou por exemplo um caixote. Se ele estiver apoiado, ele vai fazer uma normal daqui para baixo para cá, tem uma normal. Só que esse, devido à massa desse caixote, e ele vai ter um peso, né? Vai ter um peso para cá, ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. Se tem uma massa, devido à força gravitacional, vai ter um peso. Então, por isso que tem um peso aqui, por causa da esfera. Beleza. Então, sempre vai ter uma normal também, que é uma força contrária à força peso. Sabendo disso, a gente vai atacar o problema. De que forma? Olha só. Essa esfera aqui, ela está apoiada nessa superfície, tá? E esse aqui é o centro da esfera. O que acontece? Eu tenho que decompor o eixo Y, que está bem aqui, ó, que nada mais é que a força Y, e vou decompor também, ó, o eixo X, que ele já deixou aqui, ó, é o Fx, beleza? Força é uma grandeza vetorial, então precisa de vetor. Por isso que eu deixo o vetor aí. Representei o vetor aqui em cima. Então vamos lá agora. O que acontece? Para baixo aqui tem um peso. Para cima tem essa força aqui, que é a força do eixo Y, que é essa Fy. Devido a essa força aqui, ó. Por que tem essa Fy aqui? Porque eu tenho que fazer a decomposição e devido a dessa força aqui, que pode ser alguém puxando. Por exemplo, um guindaste puxando essa esfera aqui de bloco, uma esfera de metal, algo assim pesado, e o guindaste está puxando aqui, ó. Então ele está fazendo uma força. E essa corda ela está prendendo a esfera, para não deixar ocorrer na horizontal, entendeu? Então o que acontece? A força aqui resultante não vai ser na horizontal, por causa dessa corda aqui, ó. Então só tem força na vertical, só tem força assim na vertical. Então, sabendo disso, e sabendo que essa Fy aqui ela é para cima, só falta uma força para cima, que eu acabei de falar. Qual é a força? É a normal. É o contato com a esfera nesse chão aqui, ó. Vai surgir uma força normal aqui, ó. Que ela tá assim de ladinho para você poder visualizar, mas normalmente ela tá em cima dessa Fy. Tem o normal lá. Então o peso, como está em equilíbrio, deixa eu ver se ele falou que está em equilíbrio. Uma esfera que está apoiada sobre a superfície horizontal e presa por uma corda ideal, solicitada uma força F, determina a intensidade N se a força normal da superfície horizontal sobre a esfera. Ele não falou, mas esse sistema está em equilíbrio por causa dessa corda aqui, ó, que prende. Então ele não pode ir para o lado nem para o outro. Então o que acontece? A gente tem que fazer o quê? O peso é igual às duas forças que estão para cima. Fy mais a normal. Tá? A normal a gente quer achar, o peso nós temos, e o Fy ele calcula da seguinte forma. Fy é igual a F vezes o seno do ângulo. Então, Fy ela é igual a essa força aqui que ele deu. Ó. Por isso que eu anotei aqui. Ó.
10 newtons. Só coloco 10. Seno de θ, seno do ângulo do problema, 60 graus. Seno de 60 graus. Vamos lá. Como que eu faço para saber o seno de 60 graus? Então, se você não sabe o seno de 60 graus, eu vou fazer de novo aquele quadradozinho. Como é que é? É assim, ó. Seno, cosseno e tangente. De quais ângulos? 30, 45 e 60. Então eu vou passar aqui, ó. E por que você está fazendo isso? Para você saber quem é seno de 60. Mas eu já sei quem é seno de 60. Mas eu não sei que você sabe. Então vamos embora. A tabela a gente completa assim, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E raiz em cada... E raiz onde não tem 1. Ó. Beleza? Só a tangente a gente não vai precisar agora não. Seno de 60 graus, ó, igual batalha naval. Ele pega aqui, seno de 60, tá aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar aqui FY é igual a 10 vezes 160, raiz de 3 sobre 2. Então o FY é igual 10 dividido por 2 dá 5. E raiz de 3 ele falou que é igual a 1, aproximadamente, ou igual, ele falou para colocar igual a 1,7. Fazendo isso aqui dá 7 vezes 5, 35. 8 com 3 dá 8,5 newtons. Então a gente tem a força normal aqui. Ó. Acabamos de calcular a força normal. Tem que substituir nessa fórmula aqui. Ó. Peso é igual a Fy, que é igual a 8,5, mais a normal. Peso ele deu, ó, tá aqui, ó, 20 newtons. Então 20 é igual a 8,5 mais a normal que ele quer, né? Que a gente quer para poder resolver a questão. Então a normal é igual a 20 menos 8,5. Se eu pego 20 e tiro 8, dá 12. Menos 0,5 vai dar 11,5. Então a normal é igual a 11,5 newtons. Não é isso? Tá aqui, ó. Opa, sai não. 11,5 newtons, que é a letra C nesse caso, né? Agora a segunda questão, vamos lá. Durante um ataque pirata a um navio cargueiro, os canhões de ambos acertaram-se mutuamente, admitindo que não houvesse movimento relativo entre os dois navios, ou seja, os navios eles estão em repouso, né? Estivessem em repouso, e que a resistência do ar fosse desprezível. Qual seria o valor aproximado em graus do ângulo entre cada canhão e a horizontal? O convés é a horizontal do navio. Então, ele quer o ângulo, né? Por exemplo, a gente tem aqui no convés aqui do navio, vou tentar desenhar aqui, ó. E sempre trabalhando com o eixo Y e com o eixo X, tá? Vamos imaginar que aqui, ó, aqui é o convés do navio, isso aqui, ó, esse eixo X aqui é a horizontal do navio. E daqui, ó, vai ter um canhão aí, ó, que vai lançar, esse canhão ele vai lançar esse tiro para o outro navio, né? E vai acertar o outro navio. O que acontece? A bala do canhão, né? Ela vem aqui, ó, e ela percorre essa trajetória, certo? Percorre, vai indo, vai indo, vai indo, até bater aqui no chão, ó. Puf, explode o navio. Aí o que acontece? Vamos lá. A gente tem que saber que isso é um lançamento oblíquo. Qual é o problema? É um lançamento oblíquo. Onde é que eu estudo isso? Se eu não me engano, em cinemática no finalzinho. E tem algumas equações para poder resolver esse problema. Como, por exemplo, a velocidade inicial no eixo Y, que a gente vai ter que usar agora. Velocidade inicial no eixo Y, ela é igual a velocidade inicial
da bola vezes seno do ângulo, que ainda não sei, é o que eu quero calcular. Ó, considere a distância entre os navios, qual seria o valor aproximado em graus do ângulo? Ele quer esse ângulo, a gente não sabe ainda. Beleza. E a gente tem que saber também que na vertical, no caso aqui, ó, se tratando da vertical, e eu estou falando do eixo Y aqui, é um movimento variado, então tem aceleração. Se tem aceleração, a gente usa as equações do move. Qual que a gente vai usar? Aquela assim, ó, V é igual a V0 mais AT. Sendo a aceleração da gravidade, e sendo o eixo Y, a gente vai usar VY, não é isso? É igual a V0, só que é no eixo Y, mais a aceleração da gravidade é g e o tempo. Ah, por que ela passou dessa para essa? Porque agora eu estou falando de lançamento oblíquo. Essa daqui é dada em cinemática em mu e move, e essa daqui é em lançamento. Eu só modifiquei ela no eixo, porque eu estou falando do eixo y. Então eu vou colocar isso aqui também, ó. Vy é igual v0y mais gt. Lembrando de uma coisa, se eu jogo um estojo para cima, uma bala, dou um tiro para cima, ela vai freando. Por quê? Porque a aceleração da gravidade ela é apontada para o centro do planeta. Ou seja, o G aqui ela é para baixo. Se o G é para baixo, aqui tem que ficar negativo. Porque a velocidade ela está contra a aceleração. É um movimento retardado. Beleza? Sabendo disso agora, a gente tem o que? As informações. A distância entre os dois navios. No caso, vai ser a distância daqui desse navio até o outro, que é a distância no eixo x, que é igual a 80 raiz de 3. E tem o g da gravidade, que normalmente em todos os problemas considera 10 metros por segundo ao quadrado. E tem a velocidade inicial do projétil, da bala, que é essa velocidade aqui, ó, que ela sai. Ó. Essa é a velocidade inicial, ó, porque ela é lançada. 40 metros por segundo. Beleza. Só que, olha só o seguinte aqui, ó. Essa questão ela é muito difícil, ela não é uma questão fácil não. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho V0y aqui e tenho V0y aqui. Tem que prestar bastante atenção nisso, porque eu vou juntar essas duas equações. Se V0y está aqui e ele também está aqui, eu posso pegar isso aqui, ó, e jogar aqui, ó, substituir. Porque V0y é isso. E isso é V0y. Então posso jogar aqui. Então fica que Vy ele é igual a V0 vezes seno do ângulo θ, que eu quero achar o ângulo, menos gt, que é g da gravidade vezes o tempo. Beleza. Vou substituir as informações, que a velocidade é igual a 40 metros por segundo. Então, Vy é igual a 40 vezes seno de θ, que eu quero achar, que é o ângulo, menos g da gravidade é 10 vezes o tempo, 10t. Agora, olha só, você lançou, vou continuar escrevendo aqui, você lançou um estojo, você deu um tiro ou fez qualquer coisa do tipo, só para você saber. A velocidade final não é zero, porque não vai parar, uma hora vai parar. Uma coisa não fica para sempre em movimento, então vai parar. Se vai parar, essa velocidade final aqui ela é quanto? Zero. Então, zero, que é Vy, que é a velocidade final, porque uma hora vai parar, é igual a 40 vezes seno de θ, que é o ângulo que a gente quer achar, menos 10t. Esse 10t aqui está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Então, 10t é igual a 40 vezes seno de θ. Mas, a gente pode cortar, não pode? Não pode simplificar? Esse 10 aqui, ó, esse 0 com esse 0. Então, o tempo ele não fica igual a 4 seno de θ. Então, a gente tem um tempo. Vou anotar aqui, ó, tempo é igual a 4 seno de θ. Só que olha só, quando você atira isso aqui, ó, o tempo de subida é esse tempo aqui que nós calculamos, só que a gente quer o tempo total. Só tem o tempo de subida da bola,
na verdade da munição, né, do canhão. E o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Multiplicar por 2, porque a bala ela não sobe e depois ela desce. A gente só tem o tempo de subida. A gente quer o tempo de descida também. Ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida. Se o tempo de subida é 4 seno θ, se multiplicar por 2, concorda comigo, vai ficar igual a 8 seno θ. Porque 4 seno θ mais 4 seno θ é igual a 8 seno θ. Beleza? Então a gente já tem o tempo total. Temos o tempo total. Como eu falei, essa questão é muito difícil. Ela é longe da UERJ. A UERJ está muito mais fácil que isso. Agora, olha só. Você acha que ele deu essa informação aqui à toa? Claro que não. Agora vamos trabalhar com o eixo X. No eixo X é um mu. A velocidade não varia. É um movimento uniforme. Então a gente vai usar o quê? As equações do movimento uniforme. Sabemos que distância é igual a velocidade vezes tempo. Como eu estou falando distância é igual a velocidade vezes tempo. Como eu estou falando de um eixo x, que é um mu, que é o eixo x, a gente só faz isso aqui. Ó. É o eixo x. A velocidade é a velocidade do eixo x. E o tempo é o tempo total que está aqui. Ó. Só que vamos lá. O dx ele deu. Vou colocar aqui, ó, 80 raiz de 3. A velocidade em x, se a gente tem que velocidade no eixo y, inicial no caso, ó, velocidade inicial no eixo y é igual a v0 vezes seno de θ. Só tem para o eixo y? Tem que ter para o eixo x também. Então, velocidade inicial no eixo x é igual a v0 vezes cosseno do ângulo θ. O que muda de um para outro, Luan? Porque no primeiro é V0 seno θ, no segundo é V0 cosseno. Então a gente vai usar essa informação para isso aqui. Ó. Esse Vx aqui, ó, que é o V0. Já temos dx, que é isso aqui, ó, dx. E agora falta V0x, que é o que? V0 vezes cosseno de θ vezes cosseno de θ vezes o tempo, né? Não é? D igual a VT, dx igual a Vx vezes t. Então aqui está o dx. Esse aqui, ó, é o V0x, certo? E agora falta só o tempo para ficar igual àquela ali. O tempo é 8 seno de θ. Vamos lá agora. Vou só reescrever aqui, ó. 80 raiz de 3 é igual a V0 vezes cosseno de θ vezes 8 seno θ. Velocidade inicial no eixo x, ele deu. No eixo x não, velocidade inicial. Ele deu? Deu, tá aqui, ó. 40. Vou só substituir agora. 80 raiz de 3 é igual a 40 vezes cosseno de θ vezes seno de θ. Vou colocar o 8 para o final por questões de didática. Esse aqui é um 8. E vou fazer as simplificações. Se eu cortar isso aqui por 8, aqui fica 10. 80 por 8, 10. Só vou repetir o raiz de 3. 40 cosseno de θ vezes o seno de θ. Se eu posso simplificar esse 0 com o outro 10 ali, ó. Esse 0 aqui com esse 1 vezes raiz de 3, é igual a 4 cosseno de θ vezes seno de θ. Vamos lá, quase. Agora vamos lá em cima. Por que a gente vai lá em cima? Porque ele deu uma relação. Ele disse aqui, ó, que seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 1 meio de seno de 2 alfa. Então, onde tem 1 meio de seno de 2 alfa? Então, vou só escrever isso aqui, ó. Seno de alfa vezes cosseno de alfa é igual a 1 meio de seno
de 2α. Acontece que seno... Aí eu vou só substituir isso lá embaixo. Como? Ó, raiz de 3 é igual a 4 vezes... Vamos lá. Seno de aqui eu pode trocar por θ. Não tem problema não. Eu que escrevi aqui θ, mas era para escrever... Pode escolher, é o alfa θ. Você não sabe o ângulo, pode ser qualquer um. 4 vezes isso aqui. Isso tudo aqui é isso tudo aqui. Vou só reescrever, ó. 1/2 vezes seno de 2α. Agora fica raiz de 3 é igual a 4 dividido por 2 dá 2 vezes seno de 2α, né? De 2α. Esse seno de 2α, ele vai descer aqui, ó. Eu vou continuar escrevendo aqui, ó. Seno de 2α é igual a raiz de 3 dividido por 2. Seno de 2α igual a raiz de 3 dividido por 2. Aí nesse caso aqui, tem que saber um pouquinho de trigonometria. Tem que saber que seno de 2 vezes um ângulo desconhecido, que não sabe ainda quem é, seno de 2α, por exemplo, eu que escolhi isso aqui, pode 2 vezes seno de α, vezes cosseno de α. Então, onde tem 2 vezes seno de 2α, eu vou fazer 2 vezes seno vezes cosseno. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes seno alfa vezes cosseno alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. Esse 2 aqui, o que eu fiz aqui? Rapidinho. Eu só peguei esse seno de 2α e copiei uma identidade trigonométrica, que seno de 2α ele é igual a 2 vezes seno vezes cosseno. E coloquei aqui embaixo. Esse 2 aqui ele vai passar para lá. Então, vou só repetir aqui, ó, cosseno de alfa vezes seno de alfa é igual a raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Agora, está no final. Cosseno de alfa vezes... cosseno de alfa vezes seno de alfa é igual. Raiz de 3 dividido por 4, a gente pode escrever assim, ó, raiz de 3 por 2 vezes 1/2. Se fizer isso aqui, vai dar 2 vezes 2, 4, raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, raiz de 3 dividido por 4. Então, pode ser escrito assim, ó, vezes 1/2. E agora, perceber que esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Então, esse está para esse, assim como esse aqui está para esse, né? Então, a gente tem seno de alfa ali igual a 1/2. E se você for naquela tabela que eu desenhei no meu primeiro problema, ou no primeiro problema que você mandou, vai ver que seno de alfa dando 1/2, o alfa ele só pode ser 30 graus, né? Como eu disse, é uma questão super difícil. Longe da UERJ, o UERJ não vai cobrar uma questão tão difícil assim, que dá bastante trabalho, né? Então seria a letra D. No caso, a letra D que eu achei, né? Tem que ver certinho se é ela.